Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária com a proteção de Deus e em nome do povo eu declaro aberta esta sessão. Saudamos todos que aqui estão presentes, sejam todos bem-vindos e convido a todos para que fiquem de pé para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da lista de presença. Boa noite a todos. Boa noite. 34ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, data 4 de novembro de 2025. Ângelo Augusto Felizardo Tavares. Presente. Cassimiro Ventura Neto. Presente. Érica Benassi da Cruz Pereira. Presente. José Ricardo Mendes. Josmar Mendes Rigo. Presente. Marcos Maciel de Oliveira. Presente. Nelson Luiz dos Santos. Presente. Rogério Silvério Mendes. Ausente. Valdemir Francisco Martimino. Ausente. Peço à controladora interna que faça a leitura da ata da sessão anterior para discussão e votação. Ata da 33ª reunião ordinária da primeira sessão da 16ª legislatura. Ata da 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 21 do mês de outubro de 2025. Às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, sob a presidência do senhor vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente cumprimentou a todos, dizendo que com a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a sessão. O senhor presidente convidou a todos e aos nobres colegas a ficarem de pé para rezarem o Pai Nosso, para abençoar a reunião ordinária. Em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário, vereador Nelson Luiz dos Santos, que fizesse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença de 8 vereadores: Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, Josmar Mendes Rigo, Marcos Maciel de Oliveira, Nelson Luiz dos Santos, Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. Em seguida, o senhor presidente solicitou à controladora interna que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e, após lida e discutida, a colocou em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Após assinada a ata, o senhor presidente deu prosseguimento à reunião e perguntou aos nobres edis
que, se quisessem fazer o uso da palavra, que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveram Érica Benassi da Cruz Pereira e Cassimiro Ventura Neto. O senhor presidente apresentou o projeto de lei ordinária número 21, de 16 de outubro de 2025, do Poder Legislativo, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar nas dotações orçamentárias e da outras providências. Em sequência, o senhor presidente solicitou a assessora jurídica para ler o projeto de lei e também a justificativa. Após a leitura, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 21, de 16 de outubro de 2025, em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à senhora vereadora Érica Benassi da Cruz Pereira, que desejou boa noite a todos e disse que queria fazer apenas um esclarecimento. Disse que havia feito uma nota de esclarecimento nas redes sociais, pois foi vítima de informações que não foram verídicas, tanto de veículos de informações quanto de funcionários que trabalham na prefeitura. Ressaltou ainda que, desde o começo do mandato, prezou pela transparência, pela ética e disse que sabe onde deve ir e não deve ir. Destacou também sobre uma denúncia em que o denunciado está alegando que foi ela quem o denunciou. A senhora vereadora alegou que não faz denúncias anônimas, e sim em seu próprio nome, ressaltando que sempre faz as denúncias de forma identificada. Por fim, disse que estão dizendo que ela é a responsável pelo município não estar fornecendo fraldas, leite e medicamentos, relatando que algumas pessoas ligaram para ela procurando essas informações. Inclusive, uma pessoa ligou enquanto um funcionário da prefeitura estava ao lado e ela o questionou. O funcionário respondeu que não estava entregando porque havia sido denunciado por ela. E então ela perguntou: "Você tem certeza que fui eu? Você não tem provas porque não fui eu." Após isso, o funcionário utilizou uma palavra de baixo escalão em horário de serviço contra a sua pessoa. A senhora vereadora finalizou dizendo que queria deixar claro a todos e à população que está tomando as medidas cabíveis, pois os vereadores são autoridades e não merecem passar por esse tipo de situação. Deixou claro que zela pela transparência e que foi preciso ir às redes sociais para comunicar à população que não era culpa dela, visto que não é função do Poder Legislativo fornecer itens como leite, fraldas e medicamentos, sendo essa responsabilidade do Poder Executivo. Esclareceu que o Legislativo tem a função de fiscalizar e legislar, e não de proibir, e reforçou que suas denúncias são feitas sempre em seu nome, nunca de forma anônima. Seguidamente, o senhor presidente passou a palavra ao senhor vereador Cassimiro Ventura Neto, que deu boa noite a todos e fez uma indicação ao Executivo sobre a comprovação de pagamento do terreno destinado à construção de uma empresa chinesa, cuja emenda parlamentar foi destinada pelo deputado Mauro Tramonte, e que inclusive foi votado nesta Casa de Leis um projeto de lei autorizando o Executivo a fazer a suplementação do valor para o devido pagamento. O senhor presidente, para confirmou se o vereador solicitava o comprovante de pagamento do terreno, e a resposta foi afirmativa. O senhor presidente colocou a indicação em votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente anunciou que a nova sessão ordinária será no dia 4 de novembro de 2025, às 19 horas,
E não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, declarou encerrada a sessão. A ata está aberta para a discussão. Ata em votação. Se todos estiverem de acordo com a ata, que permaneça como estão, caso contrário, pode se manifestar. Ata aprovada por unanimidade. Aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam. Marcos? Não. Érica? Não. Cassimiro? Não. Ricardo? Sim. Josmar? Não. Nelson? Não. Bom, todos já sabem, nós temos um projeto de lei hoje a ser discutido, que é o projeto de lei complementar de número 5 de 2025, que altera a tabela 1 da lei complementar de número 28, de 8 de dezembro de 2017, que instituiu o Código Tributário Municipal. Eu gostaria de estar pedindo à assessoria jurídica para estar fazendo a leitura do projeto de lei, da justificativa do projeto de lei, e também o seu parecer jurídico. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Projeto de lei complementar número 5, de 29 de setembro de 2025. Altera a tabela 1 da lei complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, que instituiu o Código Tributário Municipal. O prefeito municipal faço saber que a Câmara Municipal de Cordislândia, Estado de Minas Gerais, aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º.
Esta lei complementar altera a tabela 1 da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, que instituiu o Código Tributário Municipal. Artigo 2º. A tabela 1, que constitui anexo da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, para a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, fica alterada para constar como base alíquota de 5%. Artigo 3º. A tabela 1, que constitui anexo da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, para a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, fica alterada na forma do artigo anterior e do anexo único desta lei, devendo ser alterado no texto original, com referência entre parênteses que a redação é determinada por esse diploma legal. Parágrafo único. Será observado o artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição Federal de 1988. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada a tabela 1 da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, que será substituída pela tabela constante desta lei. Cordislândia, 29 de setembro de 2025, José Odair da Silva, Prefeito Municipal. Agora eu vou ler a justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, submeto à elevada apreciação da vossa excelência e de seus ilustres pares, nesta egrégia Casa de Leis, o projeto de lei complementar número 5 de 29 de setembro de 2025, que dispõe sobre a alteração da tabela 1 da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, a qual instituiu o Código Tributário Municipal com o objetivo de fixar a alíquota de 5% para a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. Conforme as disposições da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a reforma tributária no Brasil, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza será substituído pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Essa substituição ocorrerá ao longo de um período de transição que se estende de 2027 a 2032, com a extinção final do ISSQN prevista para 2033. Contudo, até que ocorra a efetiva substituição, cumpre assegurar ao município a arrecadação necessária para a manutenção dos serviços públicos essenciais à população. O presente projeto encontra-se em plena consonância com o princípio da anterioridade tributária e com o estabelecido no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C, da Constituição Federal de 1988, garantindo que a cobrança não terá início ao mesmo exercício financeiro de sua aprovação e respeitando o prazo mínimo de 90 dias. Diante do exposto e demonstradas a legalidade e a constitucionalidade da proposta, confiamos na sensibilidade de Vossa Excelência e de seus ilustres pares e solicitamos a aprovação do projeto de lei complementar número 5 de 29 de setembro de 2025, nos termos em que foi apresentado. Cordislândia, 29 de setembro de 2025. José Odair da Silva, Prefeito Municipal. Conforme foi solicitado pelo presidente, eu vou ler o parecer jurídico. Parecer jurídico da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Cordislândia para Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cordislândia. Emenda. Altera a tabela 1 da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2017, que instituiu o Código Tributário Municipal. Relatório. Trata-se de consulta formulada pela Mesa da Casa Legislativa sobre o projeto de lei complementar número 5 de 29 de setembro de 2025, apresentado pelo chefe do Poder Executivo, senhor José Odair da Silva. Projeto este que visa fixar a alíquota de 5% para a base de cálculo do Imposto de Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN. O presidente desta Casa de Leis encaminha consulta a esta assessora jurídica acerca da possibilidade jurídica de majoração da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
fixada em 2,5% na Lei Complementar número 28 de 2017, para 5% dos serviços fixados na tabela 1, com o objetivo de adequar a arrecadação municipal e promover o equilíbrio fiscal. Requer-se a manifestação quanto à legalidade e constitucionalidade da medida, bem como quanto ao procedimento adequado para a alteração legislativa. Fundamentação. Analisando o projeto apresentado pelo Poder Executivo, vê-se que o mesmo é de autoria do prefeito municipal, conforme disposto no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O projeto de lei versa sobre matéria de interesse e competência do município, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º, combinado com o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como do artigo 86 da Lei Orgânica deste município e o artigo 137 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Nos termos do artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, compete aos municípios instituir e arrecadar o imposto sobre serviços de qualquer natureza, observada as normas gerais de Lei Complementar Federal 116 de 31 de julho de 2003. Dessa forma, o município detém plena competência para definir e alterar as alíquotas aplicáveis ao imposto, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. A majoração do tributo deve observar os princípios da legalidade tributária, da anterioridade e noventena, isonomia e capacidade contributiva, conforme dispõem os artigos 145, parágrafo 1º, e o artigo 150, incisos 1, 2 e 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Dessa forma, é vedado à União, aos Estados, aos Distritos Federais e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, e cobrar tributos do mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, nem antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Nos termos do artigo 14 da Lei Complementar número 100 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a majoração da alíquota deve estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro e demonstração da compatibilidade com as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esses elementos deveriam constar no projeto de lei encaminhado ao Legislativo Municipal, com parte da exposição dos motivos. Entretanto, o presente projeto de lei, de número 5 de 2025, apresenta-se somente justificativa e a tabela 1 atualizada. Opinamos, portanto, pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 5 de 2025, que não detectou obstáculo quanto aos aspectos legais e administrativos, além de se encontrar em harmonia com a legislação municipal, estadual e federal. Diante do exposto, essa assessora jurídica manifesta pela viabilidade jurídica do aumento da alíquota do ISSQN de 2,5% para 5%, desde que observados os seguintes requisitos. Número 1. Observância dos princípios da legalidade, anterioridade e noventena. Número 2. Elaboração da estimativa do impacto orçamentário financeiro e demonstração de compatibilidade com as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. E 3. Publicação e ampla divulgação da nova lei para fins de segurança jurídica e transparência fiscal. Assim, não há impedimento jurídico quanto à majoração da alíquota do ISSQN para 5%. Esse parecer se justifica que seja o projeto levado à apreciação da Comissão de Finanças e Legislação e Justiça pertinente à espécie e, posteriormente, seja o mesmo levado à apreciação do plenário desta Casa Legislativa para sua discussão e votação. É o parecer Cordislândia, 3 de novembro de 2025, Verônica Caroline Gatti Felizardo, assessora jurídica. Projeto de lei de número 5 de 2025 está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Queria pedir o pedido de vícios do projeto de lei complementar número 5, dos termos do artigo 85, por falta do planejamento lá, parecer jurídico da Verônica,
Pedido de vistas. Pedido de vista do senhor Cassimiro está em votação. Marcos. Érica. Cassimiro. Ricardo. Josmar. E Nelson. Pedido de vistas pelo senhor Cassimiro aprovada por 6 votos. De acordo com o nosso regimento interno, no artigo 85, a disposição de matéria da ordem do dia só poderá ser alterada ou interrompida por motivo de urgência, preferência, adiamento, ou vistas, solicitados por requerimento apresentado durante a discussão da matéria e aprovado pelo plenário, respeitando o disposto nesse regimento. Então, o projeto será tirado de pauta e ele acho que tem um prazo de 5 dias, 7 dias, para a próxima reunião, colocar em discussão e votação novamente. Nós conseguimos as carteirinhas dos vereadores através da MM. Eu queria solicitar que o Adriano faça a entrega das carteirinhas. Fazendo favor. Por quê? E também conseguimos, né, nós adquirimos a carteira mesmo aqui pela Câmara, nós conseguimos comprar para cada vereador e para mais 3 servidores. A carteira de vereador mesmo, de acordo com o que está publicado nas redes sociais. Foi uma aquisição própria nossa da Câmara. Eu queria fazer a entrega para vocês e a gente registrar uma foto, pode ser? Senhor Nelson. Acho que você pegou mais. Você é de presidente. Você? Não. Para mim? Marcos. Érica. Senhor Cassimiro. Ricardo. Já aproveita para tirar a foto, senão depois. Dando continuidade à reunião, está com a palavra senhor Ricardo. Boa noite a todos. Eu tive fazendo uma visita aí na Coral, perto do Natal. Aí eu fui lá na clínica, né, que tem lá. Então foi retirada uma placa da inauguração, né, do mandato da Marlene. Aí a Marlene foi prefeito, vice-prefeito e vereador, né, apoio do vereador. A gente votou aqui, então essa placa foi retirada lá. Qual o motivo, eu não sei por que essa placa foi retirada lá, né? Então eu queria ver por que essa placa foi retirada lá. E também aproveitar a oportunidade aqui e falar a respeito da iluminação pública. Tem muito poste aí que não está acendendo, tem vários postes aí. Então a população está cobrando e tem razão que paga, né, a iluminação pública. Então eu queria ver isso aí, quem é responsável disso aí, para ver isso aí. Muito obrigado. Vou colocar a sua cobrança, né, em votação, para assim os vereadores deliberarem a cobrança e o prefeito poder responder no prazo de 15 dias. Marcos. Por favor. Érica. A favor. Cassimiro. A favor. Ricardo. A favor. Josmar. A favor. Nelson. A favor. O pedido seu foi aprovado, tá? No prazo de 15 dias o prefeito tem para responder. Não sei porquê, né? Sobre a placa e sobre a A iluminação gente pública. aprovou aqui, né? O vereador passou uma Câmara, aprovou a reforma lá, a Marlene mandato dela, né? Foi prefeito, vice-prefeito e pôs o nome do vereador. Agora está tirando as placas do vereador público como deles, né? Prefeito, vice-prefeito e secretário. Não vai falar uma coisa dessa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como vocês podem ver aqui, nós recentemente adquirimos essas cortinas aqui, né? Para todas as portas e janelas, menos a porta ali do corredor que a gente não colocou. E aos poucos a gente vai conseguindo melhorar essa casa de leis aqui, a Câmara Municipal, né? Onde a gente trabalha, onde a gente está toda terça-feira aqui reunidos para estar discutindo
melhorias para a nossa população. E o próximo passo, eu queria trocar o ar-condicionado desse plenário aqui, que vai ficar show de bola, e aos poucos a gente vai conseguindo trazer a melhoria que essa casa merece. Viu? Nossa nova sessão ordinária será dia 11/11 às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, eu declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Cordislândia, trabalhando em prol da população.